Fala galera, Expansão, Felipe Santos por aqui para mais um vídeo do nosso canal. Essa semana eu estava pensando sobre um assunto que eu passei por algo difícil esses dias, eu perdi uma avó minha e eu fiquei pensando esses dias sobre a dor. Você já percebeu que quando a gente está com alguma dor, com algum machucado, tudo que a gente faz, todo o nosso corpo, naturalmente, ele se move para proteger a gente de não sofrer, de não ter dor, de realmente não sentir aquilo. E emocionalmente a gente sempre também busca fazer coisas que não vão nos ferir, que não vão trazer dor para as nossas vidas. E a dor é um sinal de que algo em nós precisa de atenção, Pode ser física, quando o corpo avisa que algo não está bem, ou emocional, quando a alma sente o impacto de perdas, decepções e lutas, como eu falei. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nunca trata a dor como algo sem propósito nenhum. Em Romanos 8:28, Deus nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a dor pode ser um instrumento para transformação da nossa vida, para a transformação do nosso interior e para produzir em nós algo extraordinário. E isso me faz lembrar do inverno. Eu moro aqui no Japão e aqui no Japão as estações do ano elas são bem definidas. A gente consegue ver isso pelas árvores, Por exemplo, na primavera nascem as flores, as árvores ficam todas com flores, No verão elas ficam mais verdinhas, no outono elas ficam com aquele tom mais avermelhado, alaranjado, e no inverno elas secam. E quando a gente olha para as árvores assim no inverno, dá até aquela sensação de que elas morreram, de que perderam a vida, Teve até uma história de uma pessoa que chegou aqui no Japão que viu a árvore assim, mas corta essa árvore, falando para um amigo, porque ela morreu. Não, falou, não, esse é um processo natural que a árvore passa, que ela seca. E quando a gente olha para ela, na verdade a gente pensa que parece que estão mortas, mas será que elas morreram de verdade? E às vezes a nossa vida, acontece isso, Passamos por tribulações, sentimos as perdas, como eu falei, enfrentamos momentos de silêncio e nos perguntamos, será que tem esperança? Será que Deus está vendo? E às vezes até parece injusto algumas coisas que acontecem com a gente, Falando, mas por que eu estou passando por isso? E isso me lembra uma passagem da Bíblia que está lá em Romanos 5, 3 e 4, que diz assim, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Olha que forte isso. O sofrimento não é o fim. Ele gera algo dentro de nós. Ele nos fortalece para viver o que Deus preparou para as nossas vidas. Assim como a árvore está passando pelo inverno, é só um momento de preparação para ela gerar os frutos. Então, e sempre com a esperança de que a primavera vai chegar. Então Deus nunca permite um inverno nas nossas vidas sem um propósito. E isso me faz lembrar, falando sobre dor, da história de Jó, é claro, que ele passou foi um homem de muitas dores, mas me lembra uma outra história, que é a de Lázaro. Jesus, ele curava muitas pessoas. Pessoas desconhecidas que chegavam para ele, às vezes só tocavam nas vestes dele, eram curadas, pessoas que às vezes estavam caminhando, ele encontrava, curava. E é interessante dessa história que Lázaro é amigo de Jesus. E quando ele sabe que Lázaro estava doente, ele não correu para curá-lo, ele simplesmente esperou. Continuou fazendo o que tinha para fazer ali. E a gente pode pensar assim, poxa, mas Lázaro é amigo de Jesus. Por que ele não foi correndo curá-lo se ele o amava? Porque é a única passagem que fala que Jesus chorou
né? É quando Lázaro morreu, quando ele encontra ali uma das irmãs. E nos colocando no lugar das irmãs, a gente pode pensar assim, poxa, né? Até Maria chega para Jesus e fala, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Então, você vê esse sentimento de tipo assim, poxa, eu tenho um amigo que ele faz milagres, sinais e maravilhas, mas ele não curou o meu irmão. E para quem não sabe, Lázaro era o provedor da família. Ou seja, o que elas iriam fazer? Né? E talvez você esteja vivendo esse tempo, você conhece a Deus, você, né, busca ao Senhor, mas o inverno chegou na sua vida. Mas tem algo que eu aprendo com essa palavra que me mostra que realmente a dor ela tem um propósito. Porque os amigos de Deus, eles são transformados. A dor não é o fim, ela se torna um meio de Deus mostrar a sua glória. Quando Deus transforma a dor, Ele não apenas traz vida, Ele cria um testemunho vivo daquilo ali. Né? No tempo que vivemos, né, a gente assiste muitos filmes sobre superação, né, superar a dor, a dificuldade, os problemas, assim, é algo que mexe com a gente. E Deus, Ele usa também dessa forma, né? Ele usa a nossa dor, quando somos amigos de Deus, Ele usa a nossa dor para se tornar um testemunho vivo do que Ele quer fazer. Né? Então, a gente vê isso na vida de Lázaro. É como se Jesus estivesse falando para Lázaro assim, será que eu posso contar com você, meu amigo, para sofrer junto comigo, para revelar a glória de Deus? E eu creio que é essa pergunta que Deus faz para mim e para você. Será que Ele pode contar comigo e com você em meio a essa dor? Será que essa dor que eu e você estamos passando ou iremos passar pode realmente se transformar em um testemunho na mão de Deus? Porque eu creio que Ele quer nos usar como um testemunho vivo para ajudar muitas outras pessoas. Então, a dor produz em nós algo que vai além da cura. Ela gera um testemunho vivo que aponta para a transformação de Deus. Somos chamados para mostrar ao mundo que em Cristo a dor não é o fim, mas o começo de algo poderoso. Em João 11:25 fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você está passando por um inverno, não desanime. Deus está transformando a sua dor em um testemunho vivo de sua graça e poder. Ele usa cada momento de sofrimento para contar a sua história através de você. Então, Deus conta com você. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. E se você está passando por um momento de sofrimento, eu oro para que Deus realmente te ajude e você perceba Deus ali com você, em todo esse momento, em toda essa dor, e que você saiba que você pode chorar, você pode realmente descansar em Deus, que Ele está cuidando de tudo. Então que Deus te abençoe, né? Eu não sei se esse vídeo falou com você algo, mas eu quero te pedir, compartilha com todo mundo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que muitas mais pessoas entendam realmente, né, que o sofrimento deles tem um propósito. Bem, que Deus te abençoe e bora expandir, galera, porque o reino de Deus é agora.